Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Mais uma live aqui com essa série de estudos, né, da doutrina da salvação. Hoje, a terceira parte, a gente vai falar sobre adoção e santificação, ok? Vamos então ouvir aí uma música das antigas, né? Sinal de Alerta, o nome da banda, e o nome da música é Tendências. E tem a ver também com esse tema que a gente está tratando, né? A letra da música é sobre a tendência natural do ser humano e depois o resgate de Deus em amor por esse ser humano. Amém? E tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui nas lives, tá bom? Então espero que você curta aí, dando mais um tempo aí pro pessoal que está chegando, tá bom? Então curtam aí essa música do Sinal de Alerta, Tendências, tá bom? Valeu, amém. Abraço aí pro Sorin, que já está presente. Abração, Sorin, para Deus a família. abençoe, também. Sorin, pela passagem aí de mais um aniversário de casamento também. Os nossos parabéns. Eu já te felicitei lá pelo Facebook, mas estou agora fazendo aqui pelo vídeo também. Que Deus continue abençoando aí essa união. Amém. Só não sei falar em romeno aquela mensagem que eu coloquei no Google Tradutor, que eu escrevi para você lá, tá bom? Nem ele sabe ler, né? Nem sei ler.
Tá bom, meu querido? Mas que Deus possa continuar abençoando vocês, tá bom? Toda a família, Sorin e Helena Tomoni, um casal que Deus nos deu o prazer e a honra, né? O privilégio de conhecer, e nos tornamos amigos, as famílias também, né? Tanto a minha quanto a dele. E é assim que Deus faz, né? Ele aproxima as pessoas, ele tem os planos dele. Amém. Voltamos, pessoal. Problema aí na conexão, né? Na internet abençoada daqui de casa. Mas vida que segue, bola para frente. Estamos de volta. O pessoal que estava aí na live, volta. Já voltamos, já restabelecemos o sinal aqui, tá bom? Então, um abraço aí também para Patrícia, né? Que estava ausente em função de tomar conta do neto dela, né? Mas já está de volta, amém? Nasceu, né? Deus abençoe. Que Deus esteja abençoando aí, tá bom, Patrícia? Grande abraço aí, obrigado pela participação. Pessoal, vamos então ao estudo dessa noite, ok? Enquanto o pessoal vai voltando aí, vai chegando, você que vai assistir esse vídeo mais tarde, depois, né? Nosso boa noite, boa tarde ou bom dia, eu não sei que hora que você vai assistir, tá? Então, assista, se Deus tocar no teu coração, compartilha com outras pessoas e se inscreva lá no nosso canal. O endereço do nosso canal está na chamada desse vídeo lá no Facebook, tá bom? Ou você procura pelo YouTube o canal chamado Eclesia Chamados para Fora, ok? Eclesia Chamados para Fora, esse canal em que a gente também está postando todos os estudos, todas as lives. E assim que a gente terminar essa aqui, a gente já vai também colocar lá no nosso canal no YouTube, para você que, se porventura for assistir mais tarde, já vai estar disponível lá para você também, ok? Então, o tema desse estudo dessa noite é a salvação realizada, é a terceira parte da salvação realizada, e a gente vai falar sobre adoção e justificação, ok? Semana passada nós falamos sobre melhor dizendo, adoção e santificação. Semana passada nós falamos sobre justificação, tá bom? Expomos assim bastante assunto referente a esse tema, com bases bíblicas, enfim. E essa noite a gente vai estar tratando desse tema, tá? Um tema também muito importante dentro dessa série de estudos, né, sobre a doutrina da salvação, tá bom? Só estou ajustando aqui algumas coisas enquanto isso, tá? Não que os outros estudos não sejam importantes, mas o dessa noite, né, que a gente vai estar tratando, a gente separou muitas referências bíblicas, muita base bíblica, justamente para não ficar nenhuma dúvida, porque conforme nós falamos em estudos anteriores, você pode até não concordar com algumas coisas, ter as suas opiniões, ter a tua visão a respeito de doutrinas, né? Mas uma coisa você não pode duvidar e nem questionar, se que está escrito lá na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus, então não tem como questionar, porque
a palavra de Deus é a que prevalece sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá então. Vamos falar sobre adoção, primeiramente, e embasamento bíblico para a gente começar esse estudo está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Que diz: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Versículo 17: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Um abraço e um beijo aí também para minha cunhada, para Celi. Beijão, Celi. Amém? Que Deus te abençoe, querida. Obrigado aí pela participação. Um abraço aí na Carla, no Rafael, em beijão, todos aí. No Joinville, né? Não sei nem se ela está em Joinville, mas ela já tinha mudado. Eu não sei, eu sou Eli agora. Fala aí para onde, fala onde você está. A cidade. Tá, de qualquer forma, no sul do Brasil, tá bom? Queridos, a bênção da adoção é ainda mais grandiosa do que a justificação, tá bom? Nós falamos sobre justificação semana passada, mas a gente vai sempre também se reportar aqui nesse estudo sobre a justificação. Um grande abraço e um beijo também para minha tia, para Elza Portela. Elza, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida. Beijão para Tatiana. Beijo para minha prima, para Tatiana, para todos aí também, que Deus esteja abençoando vocês. E vou fazer um convite para você, tia, para você cantar uma música, um louvor aqui pra gente, numa live aí, que a gente vai marcar, tá bom? Espero que você... Canta muito, né? Porque você canta muito. Tá bom? Então quero ouvir a tua voz aqui também. Vamos escolher uma música aí bem legal para você estar cantando aqui pra gente, tá bom? Um abraço aí para Vivian Oliveira, que também está assistindo. Deus te abençoe, minha querida. Obrigado aí pela participação. Amém? Então, a bênção da adoção é ainda mais grandiosa do que a da justificação. E embora um juiz ele possa absolver totalmente alguém que esteja sendo acusado de um crime, por exemplo, esse juiz, contudo, não pode conferir ao que foi absolvido nenhum dos privilégios que um filho tem. Mas, no nosso exemplo de cristãos, né, crentes em Jesus Cristo, nós temos o privilégio de poder considerar Deus não apenas como um juiz e um justificador, mas também como um pai amoroso com quem nos reconciliamos. E o problema de como colocar o pecador justificado na família de Deus, ele foi resolvido, tá? De uma vez por todas, uma vez distante, esse pecador agora convertido, regenerado, ele é trazido para perto de Deus mediante o sangue de Cristo Jesus. E ele se torna um membro da família de Deus. Amém? Um abraço, um beijo aí também para minha irmã, para Bianca, que está assistindo. Deus esteja abençoando aí vocês também, tá bom? Que está lá em São Francisco. São Francisco do Sul, Praia do Ervino. Tá bom. Sul do Brasil. Aí perto de Joinville, deve ser também. Amém? Então, os significados da adoção, para a gente entender ainda mais. Existem duas maneiras de entender a palavra adoção. Uma é do ponto de vista do mundo natural, ou seja, alguém que de uma família é desejado e colocado legalmente em outra família, tá bom? Um abraço e um beijo aí para minha mãe,
Abração, né? Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um exemplo disso que a gente pode citar é o exemplo de Moisés, quando a filha de Faraó o adotou, ok? E isso, de uma forma espiritual, também aconteceu conosco, pela obra de Cristo na cruz e com a operação do Espírito Santo nos nossos corações, nós fomos tirados de uma família e feitos filhos de Deus legalmente, com todas as bênçãos de Cristo Jesus, tá Amém. bom? Então, essa adoção também aconteceu na nossa vida, enquanto cristãos, amém? Uma outra maneira de entender a adoção é pelo ponto de vista da lei romana, ou seja, o filho nascido numa família romana, numa certa idade, seria legal e formalmente adotado diante da lei. E essa cerimônia, ela tornava aquele filho legítimo. E assim, ele tinha direito a todos os privilégios. E um exemplo disso também, a gente pode entender pelo escrito do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, tá? No capítulo 4. Pela regeneração, somos transformados em filhos de Deus. Agora, pela adoção, nos tornamos legal e formalmente filhos com todas as bênçãos do nosso Pai Celestial. Amém? E mesmo que sejam interrelacionadas, voltamos. Hoje está complicado o negócio aqui. Amém? Tá caindo várias vezes. Tá caindo, mas a gente vai conseguir chegar. A gente é teimoso. Vamos embora. Amém? Retomando então a diferença da adoção para a justificação, ok? As duas doutrinas, justificação e adoção, elas falam de mudança, de relacionamentos com Deus, mas esses relacionamentos não são iguais. Na justificação, Deus, como rei e juiz, ele olha o pecador como um cidadão e um justo. E é um relacionamento judicial baseado na justiça de Cristo. Amém? Na adoção, Deus, como pai, ele olha o salvo como filho. E um relacionamento familiar baseado no amor, conforme 1 João 3:1. Amém? Que diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Amém? A Bianca está perguntando se caiu. Caiu. Já é a segunda vez que cai, né? Mas vamos em frente, bola para frente. Um abraço aí para Sara, tá? Deus te abençoe, Sara. Toda vez que cai, entra pessoas diferentes. Você que estava assistindo, já retornamos. Então volta aqui com a gente, tá? Espero que não caia mais, tá bom? 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Uma outra diferença entre justificação e adoção. A justificação é do Pai somente na qualidade de rei e juiz. A adoção é tanto do Pai quanto do Filho. João, agora, Evangelho de João 1:12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Um outro ponto, pela justificação, tornamos a ter paz com Deus. Romanos 5:1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Romanos 8, 1 e 2. Pela adoção tornamos a ter um relacionamento de amor com Deus. Ok? Adoção, agora Romanos 8,15. Já lemos lá no início, mas não custa novamente a gente citar esse versículo. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Ou em outras traduções, Abba, Pai. Tá bom? Pela justificação, a pena e o poder do pecado são eliminados. Pela adoção, a presença do pecado na vida do cristão é tratada com a correção paternal. Amém? Base para esse ponto está em Hebreus 12, 6 ao 7, que diz: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Amém? Então vocês podem notar a diferença entre justificação e adoção por esses pontos que a gente acabou de citar, tá bom? E a origem da adoção, ela não vem do homem, mas de Deus. O homem não convertido e justificado não tem direito diante de Deus para ser adotado. Um abraço aí também para o Guto Lima, o Augusto, que está nos assistindo. Um abração, Guto. Deus te abençoe, meu querido. Valeu aí pela participação. Obrigadão. Amém? Mesmo justificado, ele não tem o direito diante de Deus para ser adotado. O homem também não pode pensar que ele tem direito natural diante de Deus por ter sido criado superior em relação a toda a criação natural. Ok? Se o homem tivesse o direito por ser originalmente criado à imagem de Deus, todo e qualquer homem teria direito à adoção. E o homem regenerado e vivificado espiritualmente também não tem direito diante de Deus de ser adotado. Não tem. O homem regenerado e convertido não é mais condenado, mas mesmo assim também não tem o direito ao amor de Deus. Então quem é que tem o direito? Afinal de contas, você citou aí o convertido, o regenerado. Não tem direito. Por que não tem direito? Eu vou explicar para agora tirar, de repente, essa dúvida aí que pintou. O amor de Deus pelo cristão, queridos, não é por merecimento algum. Não é por merecimento algum. A gente não merece nada. Por isso a adoção não é um direito do homem espiritual. A origem da adoção é um dom de amor de Deus com aqueles que têm união com Cristo. E a verdade é que a adoção vem pelo beneplácito da vontade de Deus, ou seja, pela vontade soberana de Deus. A adoção vem porque Deus assim o quis, ok? Eu compartilhei essa semana uma frase com o meu primo, com o Robson, né? Que dizia o seguinte: Deus, ele não cabe na nossa mente, Deus, ele não cabe no nosso entendimento, mas mesmo assim ele decidiu nos amar. Amém? Ele decidiu nos amar. E a adoção, ela é merecida somente pela obra de Cristo e dada em amor para todos que venham até Cristo pela fé. A adoção é herdada no começo da carreira cristã, quando ainda não existe mérito nenhum pelas obras da obediência do cristão, ok? Então não é porque nós merecemos, não é. É porque Deus assim decidiu, amém, nos adotar. Amém, querido?
claro que ele vai adotar aqueles que um dia, né, entregaram a sua vida para Jesus Cristo, aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus ali na cruz, aqueles que estão lutando contra o pecado, aqueles que estão abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, ou seja, fazer a vontade daquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. São esses que Deus tem adotado como filhos. Amém? A natureza da adoção é uma escolha de Deus em aceitar os que eram estrangeiros e peregrinos como concidadãos dos santos e da família real de Deus. Amém? A adoção faz com que o cristão participe da natureza santa e divina pela união com seu próprio Filho, ou seja, participantes da natureza divina. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo da adoção. Qual é o tempo da adoção? A adoção ela tem um prazo de validade? Não, ela não tem um prazo de validade, ok? O tempo da adoção é de eternidade a eternidade, ok? Conforme Efésios no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, que vai falar lá sobre que Deus nos predestinou, que Deus nos separou, que Deus nos adotou antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, ok? A adoção ela começa literalmente quando? No ato da salvação, ok? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26. A adoção é futuramente eterna, pois ela passa pela morte e pela transformação do corpo pela eternidade, conforme Romanos 8:23, e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, ok? E por aí a gente pode entender que a adoção é eterna, pois ela não depende da obra de nenhuma criatura, mas completamente da obra do Criador. Amém? Quais são as bênçãos da adoção? Olha, são inúmeras. A gente vai citar algumas aqui, ok? Por sermos adotados na família de Deus, em primeiro lugar nós temos o quê? Nós recebemos o nome da família, o nome dessa família, ok? 1 João 3:1. Somos chamados filhos de Deus. Depois nós recebemos a identidade dessa família. Romanos 8:29. A imagem de seu filho. Depois nós recebemos o amor dessa família. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amém? Nós recebemos também o Espírito dessa família. Romanos 8:15. Recebestes o Espírito de adoção de filhos. E nós recebemos e temos uma responsabilidade como membros dessa família, ok? Que responsabilidade é essa? João 14:23 e 24 e João 15:8. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Outras bênçãos dessa adoção. A confraternidade íntima com Cristo e Deus. Conforme Gálatas 4:7. Já não és mais servo, mas filho. Amém? Essa relação íntima é percebida pelos termos em que o filho adotivo chama a Deus. E como filho adotivo, ele chama Deus. Abba, Pai. Amém, Jesus. Que transliterando, né, do hebraico, né, significa paizinho. Ok? Paizinho. Cristo chamou seu pai pelo mesmo título. E o filho adotivo, ele se situa na mesma posição do filho unigênito,
e assim também o chama pelo mesmo título amoroso. Amém? Paizinho. Glória a Deus. Paizinho. Abba, Pai. Amém? Outra bênção da adoção, a presença verdadeira e segura do Espírito Santo. Conforme Romanos 8, 15 e 16, recebemos o Espírito de adoção, que indica uma nova natureza espiritual e possessão do próprio Espírito Santo. Nós somos templo, nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Amém? Aquele versículo lá, só para elucidar e ilustrar também, quando fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tem gente que confunde esse versículo, né, como uma bênção que Deus ele vai realizar na vida de alguém, como a segunda bênção sendo maior do que a primeira. Tem gente que fala que, por exemplo, quando sai de um local, né, e a igreja está situada num local e parte-se para um lugar maior, né? Claro que é bênção de Deus, é Deus que providencia isso, né, em ensinar a propagação do evangelho para atingir outras pessoas, mas tem gente que cita esse versículo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não é nada disso. A glória da primeira casa é porque a primeira casa Deus habitava no templo, isso no Antigo Testamento, né? Começou ali no tabernáculo, no deserto, começou ali no tabernáculo de Moisés, tá? E depois Salomão constrói um templo muito suntuoso, né, para abrigar a glória de Deus. E quando é citado esse versículo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é porque a segunda casa hoje não é mais o templo. A segunda casa hoje não é mais o tabernáculo, ok? Através da morte de Jesus, nós nos tornamos morada de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Então, a glória da segunda casa, a segunda casa somos eu e você. Amém? Um abraço aí para Lívia e para a pastora Gina, amém? Que também estão assistindo e participando. Amém? Deus abençoe, queridas. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa é você, querido. Amém? O Espírito Santo, ele habita em você. Amém? Terceira bênção que a gente pode citar da adoção, a orientação do Espírito Santo. Ok? O mesmo Espírito que nos convenceu do pecado e da justiça e do juízo é o mesmo que continua conosco, nos assegurando na fé, pois temos muita oposição interna e externa dessa confiança de sermos filhos de Deus, pressões internas e pressões externas, ok? Pressionando, colocando em xeque, colocando à prova a todo momento essa confiança de sermos filhos de Deus, ok? Uma outra bênção que a gente pode citar é a consciência real da nossa posição em Deus. A expressão Abba Pai é uma expressão reservada, tá bom? Muito reservada. Entre os judeus, para ser usada somente por pessoas livres, somente pessoas livres poderiam usar essa expressão entre os judeus. Nenhum escravo poderia chamar o seu senhor de Abba, tá? Que significa pai ou paizinho, ou a sua senhora de Ima. Ima significa mãe, tá bom? Ou mãezinha, tá? O uso dessa expressão por Paulo, ela vai relatar o que? O privilégio livre e familiar que temos para com Deus pela adoção. A consciência dessa posição real desfruta um acesso aberto para com o Pai. Ou seja, nós temos ousadia e acesso com confiança, conforme lá em Efésios 3, 12 e Hebreus 10, 19 ao 23. Ousadia e confiança nesse acesso. Amém? Uma outra bênção da adoção. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus.
1 Pedro 1,4, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. E Apocalipse 21,7, aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. 1 Coríntios 13, 21 e 23. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Ou seja, nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Outra bênção, as bênçãos inexplicáveis da glória futura. Ou seja, coisas que a gente não experimentou ainda e nem vai experimentar nessa terra, porque isso aí experimentaremos na glória eterna. Amém? Conforme 1 João 3:2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como realmente é. Amém? Agora, cabe salientar também o seguinte, tá? A gente diferencia a adoção dos homens e a adoção de Deus. O homem, ele escolhe um filho adotivo e pensa nas suas qualidades reais ou supostas, que podem ser agradáveis e meritórias. Porém, Deus, na adoção do seu povo, ele produz as qualidades por si mesmo naqueles que ele escolhe. O homem pode dar os seus bens e o seu próprio nome a quem ele adota, mas ele não pode mudar a descendência de quem ele adota, nem transformá-lo na sua própria imagem. Porém, Deus faz com que os que ele adota não só participem do seu nome e das suas bênçãos celestiais, mas da sua própria natureza, mudando e transformando essas pessoas à sua própria imagem, ok? E concluindo essa parte do estudo, a gente entende como a adoção é graciosa e gloriosa. Quanto mais estudamos a doutrina da salvação, percebemos muito melhor o grande amor que o Pai nos tem concedido. E os que têm tais bênçãos, tanto pelo conhecimento delas, quanto pela operação da nova natureza, essas pessoas são incentivadas a serem puros como aquele que os chamou. E conforme 1 João 3,3, que diz o seguinte: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém. As bênçãos dadas pela adoção, elas vão muito além de um dever sem motivação. Elas vão muito mais além do que uma religião com todas as suas cerimônias, com todas as suas tradições, com todas as suas filosofias ou emoções forçadas. Essas qualidades não ocupam nenhuma posição em Deus, pois dependem das ações e intenções do homem, e nem um pouco da obra graciosa de Cristo Jesus. Então, se você apenas se acha uma pessoa religiosa, o aviso para você é esse: deixe as suas obras de justiça, que visam ganhar a graça e a misericórdia, e se lance, querido e querida, aos pés do Pai Eterno, clamando a Ele pela sua salvação, que vem somente por Cristo Jesus. Amém? Então concluímos a parte de adoção, ok? Vamos para a segunda parte desse estudo, que é a santificação, ok? Texto base para a santificação, Hebreus 12:14.
Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ok? O que significa a palavra santificar? Usada na Bíblia, significa principalmente separar algo para um uso específico ou uso especial. Mas a santificação não é apenas uma separação. Ela significa também uma separação para a santidade. Ok? A palavra santificação também tem a ideia de purificação ou de uma lavagem. Como o pecado nos culpou e nos sujou na nossa natureza, Deus, através de Cristo, na salvação, ele nos justifica, tirando a culpa. Nos adota, oficializando a nossa posição de filho, e nos santifica, nos dando o quê? Uma natureza santa. A justificação, ela tira a nossa culpa legal diante de Deus. A adoção, ela nos dá uma relação familiar. E a santificação, ela nos faz andar moralmente limpos diante de Deus e dos homens. Na justificação, nós recebemos o título da inocência. Na adoção, é nos dado o título da nossa herança. E na santificação, somos feitos capazes de desfrutar e usufruir daquela herança. Definindo melhor a santificação, a gente pode dizer o seguinte: é aquela operação que muda o nosso caráter e a nossa conduta. E ela opera também em nós um amor a Deus e uma capacidade para adorá-lo de forma correta, e vai nos qualificar para participar das bênçãos no céu. A santificação faz com que sejamos feitos conforme a imagem de Cristo, que é o propósito da salvação, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo da santificação, e é a Darlene que vai iniciar, amém? Amém. A santificação é tanto imediata quanto um processo. A santificação é imediata quando focalizamos na posição do cristão pela salvação diante de Deus. A santificação é um processo quando consideramos a posição do cristão pela salvação diante dos homens. Vamos primeiramente tratar do tempo da santificação de Deus. Diante de Deus. Na hora da salvação, o regenerado, que mostra a sua vida pela conversão, é justificado diante do juiz e é adotado na família de Deus. Imediatamente e eternamente é lavado de todo o seu pecado. Essa santificação é imediata e entendida de duas maneiras. Amém? Ok, queridos? Então, ela é imediata e é entendida de duas maneiras. E a gente vai falar as duas maneiras agora. Primeiramente, o cristão, pela santificação, é legalmente puro, ok? E a nossa santificação judicial, ok? Base bíblica para isso que a gente acabou de falar. 1 Coríntios 1:30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Por causa de Cristo entregar o seu próprio corpo para os pecadores arrependidos, os crentes são santificados eternamente diante de Deus. Base para isso, Hebreus 10:10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis,
nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Então, uma vez por todas, ou seja, bastou aquele sacrifício. Não é necessário mais nenhum sacrifício, ok? E Jesus foi tipificado ali como o sumo dos sumos sacerdotes, ou seja, era o sumo sacerdote que fazia expiação do pecado diante de Deus em favor do povo. Aquele sacrifício na cruz que Jesus ali se submete, obedecendo à vontade do Pai, cumprindo as profecias que já haviam sido anunciadas a respeito desse ato na cruz do Calvário, aquele sacrifício foi o único e suficiente, ok? Então isso nos garante uma posição diante de Deus, ok? E um outro ponto, ainda dentro dessas maneiras que a gente está tratando aqui, o cristão, ele pela morte de Cristo, não tem mais nenhum pecado entre ele e Deus. E por nós sermos lavados pelo sangue de Cristo, Deus ele não enxerga mais condenação, conforme Jeremias 31, 34, que diz o seguinte: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Um abraço aí para minha e outra irmã, Karina. Abração, Karina. Amém. Beijão na Bela, no Anderson. Deus abençoe vocês aí em Cristo Jesus também. Amém? Então não há mais sujeira de pecado para os lavados pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Os que são salvos por Cristo também não têm mais maldição. Gálatas 3,13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Ah, mas as maldições lá de Deuteronômio, quando trata, queridos, aquilo ali, Antigo Testamento, época da lei, não é que a lei foi abolida, muito pelo contrário, Jesus ele sempre estava citando a lei, até por uma questão de posicionamento. Jesus era judeu, então, e se ele não citasse a lei, aí que as pessoas, sabe, eu acho que teriam antecipado a morte dele, tá? A gente está falando aqui de uma forma semântica para você entender, não é nada disso, mas aquelas maldições ali, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele carrega todas aquelas maldições, ok? É lógico, é claro, que tem um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, que diz o seguinte: a maldição sem causa não encontra pouso, ou seja, ela não vai encontrar pouso na vida daqueles... Ou seja, sem causa, né? Sem causa. Ela não vai encontrar pouso na vida daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E Jesus tendo carregado as maldições na cruz do Calvário, hoje nós somos livres das maldições, ok? Agora, aqueles que ainda não fizeram isso, aqueles que andam segundo a sua vontade, aqueles que andam segundo a filosofia deste mundo, aqueles que andam segundo o conselho, né, de falsos deuses, de vãs filosofias, aí a maldição vai encontrar causa na vida dessas pessoas, ok? Agora você que entregou tua vida para Jesus, você que reconhece esse sacrifício, você que tem procurado fazer a vontade do Deus Pai, amém? Eu digo uma coisa para você: você está livre da maldição por causa de Cristo Jesus, amém? Deus ele tomou
as nossas doenças, as nossas maldições, ok? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a palavra de Deus, ok? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados ou curados, amém? Então, não existindo mais condenação, sujeira ou maldição no salvo para com Deus, a gente entende que o cristão é legalmente puro. Pela santificação legal, somos postos numa posição santa diante de Deus. E em segundo lugar, eu não vou falar, eu falei primeiramente, tem gente que fala segundamente. Segundamente não existe, tá bom? Em segundo lugar, o cristão, pela santificação, é moralmente puro. Pela regeneração, o espírito do homem foi feito vivo para com Deus. Este espírito novo no homem é a nova natureza criada pelo Espírito Santo. E essa nova natureza tem prazer aonde? Na lei de Deus. E tendo essa nova natureza, o santificado é feito como Cristo. João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, essa nova natureza é alimentada pela palavra de Deus, é alimentada pelo Espírito, ok? E pela santificação, o cristão é feito santo imediatamente em sua natureza diante de Deus, ok? Agora vamos falar da santificação diante dos homens, tá bom? Diante de Deus, o salvo não tem mais maldição, ok? Porém, diante dos homens, o cristão, ele precisa crescer na santificação. Retomando alguns estudos anteriores, quando a gente tocou nesse ponto, que a gente falou o seguinte: Deus, ele enxerga algo dentro de nós que os homens não conseguem enxergar, tá bom? O que Deus enxerga dentro da gente? Aí eu tenho que citar um versículo para você entender. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então Deus, ele enxerga dentro de nós essa fé, ok? Mas os homens, eles conseguem enxergar fé? Não conseguem enxergar fé. Os homens, eles enxergam e eles reparam e eles ficam de olho aonde? Nas nossas ações. Ou, tratando de um termo que a Bíblia também enfatiza muito, quando ela fala de obras. Homens, eles enxergam obras, ações. Deus, ele enxerga fé, ok? Então, diante dos homens, nós temos que crescer na santificação. E se santificação é separação, ok? As nossas obras, as nossas ações, ou como disse a Lívia aí, conduta, obrigado Lívia pela palavra, tá? Ajudou aqui. As nossas ações ou a nossa conduta, a gente tem que crescer nessas coisas, porque não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Se hoje eu sou cristão, se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu procuro fazer a vontade, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, se eu estou abrindo mão de algumas coisas para crescer em santificação, eu estou fazendo isso para quê? Aí voltamos lá naquele versículo de Hebreus, que muita gente confunde também. Sem santidade ninguém verá a Deus, então eu tenho que ser santo para ver a Deus? Não, eu tenho que ser santo para Deus ser visto na minha vida através dos outros homens. O versículo de Hebreus é esse. Que santidade é essa que, sem santidade ninguém verá a Deus? Queridos, diz lá na Bíblia, diante de Deus, um dia todo joelho se dobrará,
todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então todos verão Deus. Todos verão Deus. Esse versículo de Hebreus, não confunda. Quando fala que sem santidade ninguém verá a Deus, é porque sem santidade ninguém verá a Deus na tua vida. Sem uma conduta santa, ou seja, uma conduta separada para Deus, sem ações que dignificam a tua vida diante de Deus, os homens, eles querem enxergar na nossa vida o quê? Deus. Amém, Jesus. E como eles vão enxergar Deus na nossa vida? Através das nossas ações, através da nossa conduta, através do nosso testemunho. O versículo de Hebreus requer isso. Ok? Ou alguém já viu Deus? Alguém já viu Deus sendo vivo aqui? Nesse plano, alguém já viu Deus? Não, ninguém viu Deus. Então, que santidade é essa que muitos estão confundindo? Ok? Santidade ou santificação é isso. É ser separado, né? É ser separado para que os homens vejam o que Deus está fazendo na tua vida. Ou seja, outro versículo da Bíblia, ser sal da terra e ser luz do mundo, que daqui a pouco a gente vai citar esse versículo também. Sal da terra e luz do mundo. É isso que os homens querem ver. Essa é a santificação que Deus quer que nós sejamos. Que nós, melhor dizendo, que nós sejamos, não, eu errei o verbo aqui, que nós possamos mostrar para esses homens, ok? Um abraço aí também para o José Joanico, abração, meu amigo aqui de Portugal, que Deus abençoe. Um abraço na Joyce, nas tuas filhas, amém? Deus possa estar abençoando a tua vida nessa noite, a tua casa, em nome de Jesus, ok? Então, queridos, é isso. É simplesmente isso. E muitas pessoas confundem esse versículo e viajam na maionese. Não. E eu vou te falar uma coisa. É difícil isso. É difícil. É difícil. Vou citar outro versículo que fala que a natureza aguarda com grande expectativa na manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? É a santidade. É a santificação. O mundo está esperando isso de cada um de nós, para que eles possam ser atraídos por essa santificação e que no meio dessa atração, né, a gente possa ser canal de Deus para pregar a palavra para essas pessoas. Amém, Jesus. Porque no meio dessas pessoas existem eleitos, existem escolhidos de Deus, faltando apenas ouvir uma palavra da minha boca, da tua boca. Amém? Possamos buscar essa santificação. Amém, queridos? Então, diante dos homens, o cristão ele precisa crescer na santificação, conforme Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? E para entender melhor a santificação diante dos homens, convém entender o que ela não é em comparação ao que é. Devemos entender que esta santificação diante dos homens não é o melhoramento da carne. Não é isso. E mesmo que haja no processo da santificação diante dos homens uma manifestação cada vez menor da carne, e tem que ser assim, a própria carne ela não melhora. A carne sempre tem o pecado habitando nela. A carne sempre cobiça contra o espírito, ok? É aquela eterna luta, carne e espírito. O que Paulo exemplificou muito bem, o bem que eu quero fazer e que é bom, eu não faço, mas o mal que eu sei que vai me prejudicar, esse
eu insisto em fazer a eterna luta entre carne e espírito. E quando a gente vai se livrar dessa droga, dessa luta, dessa guerra, quando Jesus voltar e nos arrebatar. Até esse dia, meu irmão, é luta todo dia, todos os dias. Quando o corpo acabar, né? Ou quando você morrer, ok? E se Deus assim quiser, você morar na glória com Ele. É o único jeito da gente se livrar dessa luta, ok? O pecado da carne, ele manifesta-se, mas pela santificação aprendemos a mortificar a carne. Porém, a carne nunca fica livre do pecado. A impiedade essencial da carne é sempre latente. Amém? E a santificação diante dos homens também não é uma eliminação gradual do pecado na alma. Ok? Porque moralmente o cristão já é puro diante de Deus e se alegra pelo homem interior na lei de Deus. A alma, ela não tem mais pecado, pois ela foi salva pelo sacrifício suficiente de Cristo. Mas é a carne que continua com o pecado. Agora tem como? Me responde. Você se livrar disso daqui? Não tem como. Eu vou sair dentro de mim mesmo. Não tem como você fazer isso. Ok? Então, todos os dias, outro conselho do apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu reduzo a minha carne à escravidão, que na verdade, não é uma escravidão, ok? Servir a Deus, amém? Ser escravo de Deus é muito bom, porque de escravos, né, de servos, como diz a palavra, ele passou a nos chamar de filhos. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. O processo da santificação diante dos homens também não é a interrupção total dos ataques de Satanás. Enquanto Satanás puder, ele lutará contra tudo que está em prol da glória de Deus. Ou seja, nós temos duas lutas: contra nós mesmos, contra a nossa carne e contra o nosso inimigo, ok? 1 Pedro 5,8: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Um abraço aí para Cirlange Leandro, que está aqui com a gente também participando. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. E temos também, além dessas lutas que nós citamos, uma outra luta, aí já numa esfera também grande, né, maior, que é citada lá em Efésios 6:12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ao contrário do que muitos pensam, né, pela santificação não nos tornamos um alvo menos importante, né, para o inimigo das nossas almas. Não, muito pelo contrário. Aí que ele vai atacar mesmo, ok? Mas Deus, ele tem guardado a nossa vida, Deus, ele tem falado ao nosso coração, né, através do Espírito Santo, e cabe a nós estarmos buscando constantemente a presença, né, e a atuação do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, amém? Porque a luta, ela não para, ok? A luta continua, ok? Só que essa luta não é a luta continua lá do... Não vou nem falar o nome dele, entendeu?
mas você sabe quem é. Só Jesus na causa. O processo da santificação diante dos homens, ela é a alma do cristão se fortalecendo mais e mais na santidade, conforme Colossenses 3:10, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, e a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E a alma se fortalecendo é cumprido o propósito da salvação, de nos transformar à imagem de Cristo. E pela santificação somos mais e mais vistos como irmãos de Cristo, ok? A santificação diante dos homens, ela também é prática. O processo da santificação acontece aonde? No interior do cristão, pelo e através do Espírito Santo. Porém, ela vai se revelar externamente diante do mundo pela vida cristã, pela pregação da palavra de Cristo Jesus. A gente também entende que a santificação, ela se exterioriza pelo viver da vida cristã publicamente, ok? Mateus 5, 13 e 16, agora aí o famoso versículo, ok? Vocês são o sal para a humanidade, vocês são a luz para o mundo, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Isso é a santificação, querido. Isso é santidade, ok? A santificação diante dos homens também não é uma opção, mas uma consequência normal daquela nova natureza nascida no cristão. A santificação diante do homem é experimental. O próprio cristão, ele reconhece a obra da santificação na sua vida. O próprio cristão nota as mudanças, ele nota mudanças nos seus desejos para com Deus. Ele nota mudanças em relação à palavra de Deus. Ele nota a mudança e diferença na oração. Ele nota mudança na santidade, na obediência, ok? 2 Coríntios 3,18 vai dizer o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E Romanos 1,17 vai dizer o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O cristão não pensa que já alcançou toda a perfeição, mas o cristão, ele reconhece que felizmente não é o que era e ainda deseja mudar mais, ok? Ainda deseja mudar mais para agradar a Deus e para que os outros homens possam ver ainda mais as bênçãos de Deus e aquilo que Deus tem transformado essa vida. Amém? A santificação diante dos homens, ela é incompleta. O cristão, ele sempre crescerá até o dia perfeito, onde não haverá mais pecado presente. Ou seja, aonde isso vai acontecer? Na glória. Amém, ou Jesus. No céu. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, neste corpo, o pecado estará presente. É a luta que continua, é a luta que não para. Okay? Precisamos sempre melhorar, né? E precisamos sempre melhorar, buscar mais e mais. E nessa vida terrestre, com o pecado na carne, e mesmo com uma crescente manifestação na vida da nova natureza, com as suas vitórias sobre a carne, nunca chegaremos à perfeição completa. Essa perfeição completa-se somente aonde? Na glorificação, que é um assunto que nós vamos tratar nessa série de estudos
sobre a doutrina da salvação. Então, aguarde cenas do próximo capítulo, ok? Não perca. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Um abração para todos aí. Vocês que foram persistentes, porque a live caiu 2 vezes. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Um grande abraço para quem vai ouvir também. Um abraço aí para quem vai assistir. Assiste as 3, né? Assiste as 3 que estão publicadas lá no Facebook, na nossa linha de tempo. E vai ser publicada também no nosso canal. E aproveitando, né, falando no nosso canal, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Ajude a gente a propagar esse trabalho, né? Ajude a gente a propagar o Evangelho, porque o que a gente tem pregado aqui, o que Deus propôs no nosso coração é fazer isso, é pregar a sã doutrina. Lívia. Amém? Saudade de vocês também, Lívia. Um abraço aí para o Marcelo. Amém? Para os mais íntimos, o cheiroso. Né, Marcelo? Grande abraço aí para essa família que nós amamos. Um abraço nas crianças, quer dizer, um abração para tua mãe algumas também. Crianças, né? Porque já devem estar enormes também. Um abração na sua mãe. Um abraço aí na Marinês, para todos aí dessa família que nós amamos. Seu pai também. Né? Um abração para o Gastão. Isso. Amém. Que Deus possa alcançar aí toda essa família, né? Que Deus esteja abençoando todos vocês. Amém. Amém. Então, você que não se inscreveu, vai lá no nosso canal. O link do nosso canal está aí no Facebook, na chamada que nós fizemos para essa live dessa noite. Está lá, procura o endereço Eclesia, chamados para fora, tá bom? É o que Deus tem colocado no nosso coração. Amém, Eclesia, chamados para fora do sistema religioso e dos valores deste mundo. Amém? Porque a gente não tem pregado e nunca pregamos religião. Nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus e principalmente o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? A sã doutrina que foi passada para os apóstolos, e essa sã doutrina alcançou a nossa vida. Amém? Então se inscreva no nosso canal, né? Assista os vídeos, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas, compartilhe essa live, aproveita esses vídeos que a gente tem feito, e ele tem um cunho totalmente evangelístico. Você pode pegar algumas coisas aqui, alguns estudos e mesmo evangelizar e espalhar a palavra de Deus nesse mundo. Amém? Para que Deus possa estar alcançando outras pessoas que precisam. Amém? Que Deus te abençoe, querido, nessa noite. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Agradecemos aí pela participação de todos. E você que vai assistir esse vídeo mais tarde, depois, né? O nosso agradecimento também, ok? E eu quero encerrar fazendo uma oração por todos nós. A gente sabe que tem passado momentos difíceis, né? Não só aí a galera aí no Brasil, mas aqui também a gente tem passado momentos difíceis em função dessa pandemia. Mas Deus tem guardado as nossas vidas. Amém, Jesus. E tenho certeza também que Ele tem guardado a tua vida. Amém? E tudo é plano e vontade de Deus, e cabe a nós entender esses momentos difíceis que a gente tem passado e saber que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, tá? Em momentos bons ou momentos difíceis,
E Jesus deixou isso bem claro quando ele falou que no mundo nós teríamos aflições. E a gente está passando pelo momento de aflição. Amém? Então quero convidar você nessa noite, você que está participando aí na live, você que vai assistir esse vídeo depois, você pode fazer isso aí nesse momento. Amém? A gente vai levar o nosso pensamento aos céus e falar com o nosso Deus. Amém? Amém. Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui levando a Tua palavra, Pai. É um privilégio, ó Deus, e eu te agradeço, Senhor, e te peço, Senhor, pelos meus irmãos espalhados neste mundo afora, Pai. Quem quer que seja, Senhor, somos irmãos, temos confessado o nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Jesus. Nos nossos corações e publicamente, e te pedimos agora que o Senhor esteja suprindo as necessidades, Senhor, dos Teus filhos nessa hora, Pai. Jesus. Pai, visita o Brasil, visita aqui Portugal, visita todas as nações desse mundo, Senhor, em que pessoas estão perdendo, Pai, entes queridos, familiares. Sim. Tem sido um momento muito difícil, tem sido um momento de luto, de tristeza. Ó Deus, eu te peço que através do Espírito Santo esteja confortando esses corações nessa hora, Pai. E usa, Senhor, os Teus filhos, Senhor, que estão próximos, os Teus filhos que têm condição, Senhor, de estar levando uma palavra, Senhor, e dando esperança, Senhor, para essas pessoas que têm ficado. Às vezes famílias estão perdendo praticamente todos e tem ficado, às vezes, um pai ou uma mãe ou um filho. Pai, não importa. O que importa é que essas pessoas, Senhor, elas precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que continue usando as nossas vidas, Senhor. Sim. Pai, guarda as nossas vidas, Senhor. Nos dê saúde, Senhor. Nos proteja, nos livra. Ó, Senhor, e se contrairmos o vírus, Senhor, que o Senhor venha com a cura, Senhor, na nossa vida, Pai. Ó Deus, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Amém, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós não merecemos. Isso é um sinal de que o Senhor está requerendo algo de nós como igreja. Ó Deus, e muitas pessoas não conseguem enxergar isso, mas eu te peço nessa hora, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, supre as nossas necessidades em Cristo Jesus, aquilo que necessitamos, que o Senhor esteja providenciando, possa suprir. Assim nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, obrigado. Um beijão para todos. Beijão para todos. Em Cristo Jesus, se Deus quiser, nós estaremos aqui no próximo sábado com a continuação desse tópico, né, da doutrina da salvação. A gente está falando da salvação realizada, e na semana que vem ainda vamos falar um pouco sobre a santificação. Tem outros tópicos dentro da santificação, e depois a gente já vai para a glorificação, para terminar esse tópico do estudo, ok? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí mais uma vez. Amém. Tenha uma boa noite, um bom final de semana em Cristo Jesus. Amém. Amém.